Olá, sexto ano. Bom dia, tudo bem? Bom, hoje se inicia a semana das atividades avaliativas. E a primeira atividade avaliativa de vocês é a atividade de história, tá bom? Que servirá como nota, da primeira atividade da segunda unidade, tá certo? Então, para a gente começar a nossa atividade, eu já espero que você esteja com ela aí em mãos, para você poder acompanhar as orientações, tá certo? Eu indico para vocês que só comecem a resolver a sua atividade depois de assistir todo o vídeo e ver todas as orientações para que você não fique com nenhuma dúvida. Mas antes de começar a responder as perguntas, você precisa seguir o primeiro passo, que é importantíssimo, o preenchimento do cabeçalho, tá bom? Então, deixa a tia Denise preencher aqui com vocês, tá? Para você preencher de forma correta. Primeiro, a série, sexto ano, que já está aí. Você só precisa identificar se você é sexto A ou se você é o sexto B, tá bom? Se você estuda no A, você coloca a letrinha A. Se você estuda no B, você coloca a letrinha B. E a nossa data de hoje, que é 27/7, e o 2020 já está aí, tá bom? E a última informação no cabeçalho que você vai colocar é o seu nome, nessa última linha, tá bom? E tia Denise quer que você coloque o seu nome completo, nome e sobrenome, tá? Para facilitar a sua identificação. Outra orientação também, na nossa atividade avaliativa, é que você responda todas as questões usando caneta, tá bom? Caneta preta ou caneta azul. Se inicialmente você responder a lápis, depois você passa a caneta por cima e apaga, tá bom? O que você fez de lápis. É necessário que esteja de caneta, não esqueça, tá? Então, vamos começar. A Denise vai explicar cada questão, você vai prestando atenção, acompanhando, para não ficar com dúvidas. Vamos para a primeira. As terras onde hoje se encontram o Iraque, o Kuwaiti, a Síria e o sul da Turquia era antigamente conhecida como Mesopotâmia. Observe o mapa e responda. Então, tia Denise colocou aqui esse mapa para vocês, representando aqui a Mesopotâmia. Observado o mapa, respondemos a letra A e a letra B. Vamos lá. Letra A. Qual a origem da palavra Mesopotâmia e o que esta significa? Cuidado que aí pede duas informações. Primeiro você vai dizer a origem dessa palavra, da palavra Mesopotâmia. E depois você vai dizer o significado dessa palavra. Você pode até colocar uma resposta na primeira linha e a outra resposta na segunda linha. Vamos para a letra B. Escreva o nome dos rios que cercam essa região e o nome do primeiro povo a se fixar nela. Aqui também são duas informações. A primeira, qual o nome dos dois rios que cercam essa região aqui, antes conhecida como Mesopotâmia? Rio e rio. E depois você coloca o pontinho final para separar e coloca a segunda informação. Qual foi o primeiro povo a se fixar na região da Mesopotâmia? Tá bom? Cuidado para você colocar as duas informações completas. Virando a folha, nós vamos para a segunda questão. Diz assim: até por volta de 8.500 anos antes de Cristo, a Mesopotâmia foi habitada por povos nômades. No decorrer dos séculos seguintes, ela seria objeto de disputa de vários povos que ali se instalaram, construíram suas aldeias e modificaram a paisagem. Entre esses povos estavam, marque a alternativa correta. Aqui você vai marcar, tá bom? Apenas uma. Esses povos, que passaram pela Mesopotâmia, como era o nome dado a esses povos? Aí aqui nós temos as alternativas que você irá marcar que contém todos esses povos. Letra A. Os sumérios, os acadianos, os islâmicos, os judeus e os caldeus. B.
Os sumérios, os acadianos, os hititas, os assírios, os caldeus e os babilônios. Letra C. Os assírios, os judeus, os caldeus, os egípcios, os romanos e os gregos. Ou a letra D. Apenas os sumérios. Então, você vai marcar aí a alternativa correta. Vamos para a terceira. A respeito dos sumérios, assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas corretas. Então, primeiro você vai ler todas as afirmativas e vai separar apenas as que estiverem corretas. Vamos para a primeira alternativa. A civilização desapareceu por volta de 1900 a.C. e a partir de então não exerceu nenhuma influência sobre outros povos da região. Segunda, os historiadores acreditam que os sumérios eram descendentes de pastores nômades e herdaram deles o costume de criar cabras e carneiros. Terceira, os sumérios eram descendentes de agricultores sedentários. Por isso, desenvolveram tão bem a técnica da agricultura. E a última, os sumérios se alimentavam apenas de peixes, e isso graças aos 2 rios que cercavam a região. Dessas afirmativas aqui, quais estão corretas? Letra A, todas as afirmativas estão corretas. B, 1 e 2 estão corretas. C, apenas a segunda está correta. Ou a letra D, 1, 3 e 4 estão corretas. Então, aqui você não marca nada, você só lê. Você vai marcar aqui nas alternativas, tá bom? Vamos para a quarta. Todos os anos, na primavera, os rios transbordavam e enriqueciam o solo com minerais. As terras da Mesopotâmia tornavam-se então extremamente férteis, ideais para cultivos de alimentos. Entretanto, para aproveitar a riqueza do solo, era preciso controlar as enchentes, capaz de arrasar as aldeias erguidas nas margens dos rios. Para resolver o problema, os sumérios realizaram grandes obras hidráulicas. De acordo com a função, escreva o nome de cada construção, ou seja, de cada obra. Letra A. Servia para a irrigação de regiões cada vez mais distantes. B. Construção que servia para controlar as cheias. Aí você vai anotando o nome de cada uma, tá bom? E letra C. Garantia o abastecimento de água para a população. Quinta questão. Em meio às novidades desenvolvidas pelos sumérios, as aldeias cresceram. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, algumas delas haviam se transformado em cidades, nas quais viviam milhares de pessoas. Escreva o nome de 2 dessas cidades. Aquelas cidades que tia Denise até listou para vocês nos tópicos e pediu para vocês copiarem no caderno. Você vai escrever o nome de 2 dessas cidades. Sexta, sobre a elite suméria, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, você lê as afirmativas, tá bom? E o que você julgar verdadeiro, você coloca V. O que você julgar falso, que não tem a V, você coloca F. Primeira, algumas pessoas, como os idosos, os mais respeitados, os líderes guerreiros, os sacerdotes ou os mais ricos, acabavam obtendo prestígio especial entre a população e assumiam papel de liderança na cidade. Segunda, o rei era geralmente uma pessoa que alegava direitos dados pela natureza. Terceira, na camada mais alta se encontravam os camponeses e pescadores, que com seus tributos sustentavam a camada mais baixa. E última, a autoridade dos governantes era restrita às cidades. Estas eram autônomas, não estavam unificadas sobre nenhum poder central. Então, aí você lê e julga se é verdadeiro ou falso. Sétima, a religião desempenhava papel fundamental na sociedade suméria. Eles eram politeístas. Nós vimos muito essa palavrinha. Explique o que significa a crença politeísta. O que significa o politeísmo? Acreditar em quê? Oitava e última desta folha.
Os sumérios deixaram muitos legados importantes para a humanidade. Um deles foi um sistema de escrita. Sobre esta escrita, responda. Letra A. Que nome recebeu a escrita desenvolvida pelos sumérios? Escrita B. Onde essa escrita era ensinada? Ou seja, que nome recebia os prédios, né, em que se ensinava para as pessoas esta escrita? E letra C. Que nome recebia o funcionário que dominava essa escrita? Nós vimos que tinha aquelas pessoas, né, que dominavam, sabia todos os símbolos dessa escrita. E aí, que nome recebia, né, esse funcionário, essa pessoa? Vamos virando a nossa folha, né, para a nossa última questão. 10ª. Associe cada rei aos seus feitos. Nós vimos que depois, né, dos sumérios, depois que os sumérios foram conquistados, vários outros povos passaram por aquela região. E aí, nós estudamos sobre 2 reis, o rei Sargão e o rei Hammurabi. Nós colocamos aqui o número 1 para o rei Sargão e o número 2 para o rei Hammurabi. Então, você vai ler as características. Se for relacionada ao rei Sargão, você anota o número 1. E se for relacionada ao rei Hammurabi, o número 2, dentro do parênteses. Vamos à primeira característica. Unificou pela primeira vez as cidades da região da Mesopotâmia, dando início ao primeiro império mesopotâmico. Segunda, era um rei amorita. Terceira, reuniu diversas leis e sentenças existentes em seu território e criou um dos mais antigos códigos de leis já conhecidos. E a última, rei que comandou o domínio dos sumérios. Então, aqui você vai associar, tá bom, pessoal? Essa é a nossa atividade. Não esqueça, ela precisa ser feita com caneta, tá bom? E com a letrazinha bem organizada. Evite rasuras, principalmente nas questões de assinalar, tá certo? Porque se estiver rasurado, a sua questão ela é anulada, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade. Um bom desempenho a todos e até a nossa próxima aula de História. Tchau, tchau!